Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando Cinema e hoje nós vamos continuar o nosso assunto sobre filmes que nunca foram lançados. Se você porventura caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que eu já fiz a parte 1 dessa nossa lista e hoje nós vamos continuar no nosso assunto, mas aproveita e confere aqui embaixo se você já é inscrito aqui no Falando Cinema e se você não for, aproveita para se inscrever, deixa um like nesse vídeo de uma vez, não espera o final do vídeo, clica também no sininho, ativa as notificações, porque aí sempre que tiver novidade você vai ser a primeira pessoa a ficar sabendo. Siga também o Falando Cinema nas outras redes sociais, está passando aqui embaixo agora, e aproveita também a sua viagem para estar conferindo o podcast Falando Cinema, que é publicado aqui no YouTube também no formato de vídeo, mas também está disponível lá no Spotify e no Amazon Music. Vamos começar aqui a nossa lista da mesma forma que eu fiz na primeira parte, com um exemplo bastante conhecido, que é o filme do Quarteto Fantástico de 1994. A história de bastidores desse filme é uma maluquice completa, mas vamos tentar contextualizar aqui a situação. Muito antes da Marvel ser esse colosso no cinema como é hoje em dia, agora dentro do guarda-chuva da Disney, a partir, se não me engano, lá de 2008, sucesso do Homem de Ferro, depois veio Vingadores, aquela consagração e tal, agora tá numa fase de renovação, fase 4, fase 5, multiverso. Antes do Homem-Aranha, antes dos X-Men do Bryan Singer, que foi pela Fox também, a Marvel, cara, passou por maus bocados e teve um produtor que conseguiu adquirir os direitos para produzir um filme do Quarteto Fantástico. Só que o que acontece? Ele comprou os direitos, tudo certinho, a Marvel estava sabendo, precisava da grana, e quando esse produtor apresentou a ideia dele para um filme do Quarteto para os principais estúdios, ninguém topou a ideia desse cara. Foi aí que ele começou a produção do que viria a ser esse filme de 94 de forma independente. Aí beleza, começou a pré-produção do filme, chamaram os atores, fizeram figurino, cabelo, maquiagem, trilha sonora, os efeitos especiais, que na época era muito tosco, mas era o que dava para fazer. Chamaram o Roger Corman, que é um mago do cinema B e C de Hollywood, um cara bastante conhecido, e começou a produção desse filme. Só que na verdade, isso era uma baita de uma tramóia, uma sacanagem desse produtor, porque ele percebeu que no contrato que ele fez com a Marvel não falava nada que a produção de um filme do Quarteto Fantástico tinha que ser finalizada. Não falava que o filme precisava ser lançado na televisão ou então no cinema. Então, só dele começar uma produção de um filme, isso já renovava automaticamente os direitos. Mais ou menos o que a Fox tinha até então, antes da Fox ser comprada pela Disney, que ela tinha que fazer um filme de quarteto a cada não sei quantos anos. A própria Sony com o Homem-Aranha também tem que ter um filme a cada não sei quantos anos para renovar os direitos, senão eles voltam para Marvel / Disney agora. Mas enfim, o que aconteceu? Grande parte desse filme do Quarteto Fantástico foi filmado, teve figurino, teve trilha sonora, os atores estavam lá, estava tudo certinho. Só que quando a galera começou a perceber que era uma tramóia desse produtor, a produção foi murchando, diminuindo, até o ponto em que ela de fato parou. E aí que vem o pulo do gato e a maluquice dessa produção, porque a galera da produção começou a finalizar o filme de forma clandestina, então teve filmagem clandestina, sem autorização de prefeitura, de lugar nenhum, teve edição clandestina, a trilha sonora, se não me engano, a galera nem ganhou dinheiro por ter feito, fez na raça, por amor à camisa e tal. Você pode até achar estranho, uai, como assim o filme nunca foi lançado? Porque tá disponível aqui no YouTube, Quarteto Fantástico, inclusive legendado em português, caso você queira assistir. Então, como assim ele não foi lançado se tem disponível um corte no YouTube? É porque justamente esse corte não foi lançado e finalizado de forma oficial, e sim de forma clandestina pela galera da produção, que depois comercializou, certo? Porque acharam uma cópia de uma cópia, e isso aí, mano, começou a chegar em Comic Con, começou a chegar na casa da galera, fizeram um pôster, uma capa, enfim, é exatamente por isso que, muito embora ele esteja nessa lista, ele tem um corte completo, mas não é um corte oficial do filme. Hoje em dia, quase todo mundo conhece o diretor Quentin Tarantino e sabe que a estreia dele foi no filme Cães de Aluguel, certo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na verdade, a estreia do diretor em um longa-metragem teria sido bem antes do clássico de 1992 e seria num filme chamado My Best Friend's Birthday, que significa o aniversário do meu melhor amigo, que seria um filme lançado em 1984.
Tá bom, Igor, mas o que aconteceu para esse filme não ser a estreia do Tarantino? A princípio, tinha uma lenda que circundava esse filme que dizia que ele foi filmado 100% pelo Tarantino, mas teve um incêndio na sala de edição que fez com que grande parte do filme se perdesse, sobrando, se não me engano, somente 39 minutos do filme. Isso só veio a ser desmentido publicamente, acredite se quiser, em 2019, quando foi lançado um livro que contava bastidores dessa produção. E nesse livro, além dos relatos do autor dele também, contava com entrevistas de várias pessoas envolvidas na produção desse filme, incluindo o próprio Quentin Tarantino, que desmentiu de forma explícita essa história de que houve um incêndio que fez com que os filmes se perdessem e tal. Ele falou que de fato existem filmagens que foram perdidas, mas isso se deu por conta de quedas de energia que aconteceram nessa sala de edição, e alguns filmes também se perderam porque eles ficaram muito tempo naqueles reveladores que usavam antigamente. Fora isso, o que se sabe é que o Tarantino pegou o material que sobrou, que sobreviveu dessa parada toda, editou aquilo que ele gostava e fez um corte, digamos assim, de 39 minutos. Mas, obviamente, o filme é um filme inacabado. Essa parte que o Tarantino trabalhou até está disponível aqui no YouTube, mas não tem legenda em português e muito menos a versão dublada. E é um filme inacabado e nunca foi lançado de forma oficial. Mas se você tem interesse, vou deixar o link aqui na descrição. Olha, eu considero o Jamie Foxx um ator extremamente versátil, porque ele é bom no drama, ele é excelente na comédia, ele tem um carisma extremamente magnético, ele pra mim é um ator completo. Mas mesmo tendo todas essas qualidades, nem ele conseguiu escapar do facão de Hollywood quando ele quis fazer um filme de comédia chamado All-Star Weekend, que seria um filme de comédia baseado meio que com uma trama relacionada a basquete, porque na NBA tem aquele All-Star Game, então All-Star Weekend, All-Star Game, entendeu? Além do Jamie Foxx, esse filme iria contar com Gerard Butler, com Robert Downey Jr. e com Floyd Mayweather, que também é um lutador bastante conhecido. Mas então, o que deu errado nessa produção? A princípio, esse filme seria lançado lá em 2018, na semana do All-Star Game da NBA, mas tinha sido noticiado que não deu tempo de finalizar o filme 100% para essa época. Só que anos depois, lá em 2022, o Jamie Foxx, numa entrevista, ele esclareceu que não teve nada desse negócio de não deu tempo, parada de prazo, que isso aí não tem nada a ver. O problema mesmo foi o personagem do Robert Downey Jr. Porque o roteirista, eu não sei se era o próprio Jamie Foxx, o Jamie Foxx com alguém ou então outra pessoa, ele colocou o personagem que seria interpretado pelo Robert Downey Jr. como um mexicano, se inspirando mais ou menos não, totalmente, no personagem que ele fez lá no clássico Trovão Tropical. Só que aí, cara, os produtores do filme falaram, olha só, nós estamos em 2017, 2018, tem um candidato aí à presidência dos Estados Unidos falando um monte de coisa controvérsia, um monte de asneira sobre imigrantes, eu acho que até pode ser engraçado, mas talvez isso não vai pegar bem, vai causar muita polêmica, uma controvérsia muito grande, e aí o filme foi sendo adiado, e no final das contas ele foi engavetado por conta dessa polêmica e também porque meio que perdeu um pouco do timing. O próximo filme da nossa lista é da senhorita Netflix. Sim, ela não decepciona a gente somente cancelando as séries que a gente gosta, mas também já passou o facão em várias produções que nunca verão a luz do dia. E o nome da vez dessa nossa lista é o filme The Mothership, a nave-mãe, que seria protagonizado pela Halle Berry. O filme seria uma ficção científica e as filmagens terminaram lá em 2021, lá atrás, certo? E desde então, o filme estava meio que num limbo de pós-produção, pós-produzia e nunca acabava, nunca era anunciado uma data e nunca era lançado, até que agora no início de 2024, ou seja, bem recente, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, a Netflix finalmente confirmou que esse filme vai ser cancelado, engavetado, não vai rolar. Só que, na verdade, o mais interessante sobre essa notícia do cancelamento do filme são duas coisas. A primeira é que a galera da produção, o diretor, a Halle Berry, a galera, os outros atores, todo mundo, cara, ninguém reclamou do cancelamento. Diferente do que acontece com vários filmes aí que às vezes são cancelados e a galera, poxa, fica triste, fica lamentando, aquela coisa complicada e tal. Nesse filme, mano, o negócio era tão ruim, tão intragável, que quando anunciaram o cancelamento, graças a Deus, eu não vou ter essa mancha no meu currículo. E a segunda coisa que eu acho super interessante dessa notícia é que a Netflix, que vira e mexe, lança um monte de coisa que, cara, são
filmes e séries totalmente intragáveis, ela cancelar esse filme por conta da qualidade dele, imagina o tamanho do estrume, do lixo que seria esse filme. Voltando para a comédia, o próximo filme da nossa lista seria dirigido, roteirizado e estrelado por um comediante que é o Aziz Ansari. Não sei se estou pronunciando correto, mas qualquer coisa, se estiver errado, vocês relevam aí. Esse filme se chamaria Be Immortal e contaria, além do Aziz Ansari, com Bill Murray, com Seth Rogen e com a Keke Palmer. E o que aconteceu, galera? Um mês após o início das filmagens desse filme, a produção teve que ser suspensa por conta de alegações de que o Bill Murray teria forçado um beijo com uma membro lá da produção, galera. O estúdio ficou sabendo, viu que o negócio tinha uma certa verossimilhança e suspendeu o filme. E no caso, o Aziz Ansari, que além de diretor era roteirista da história, ele até tentou reescrever para tirar o personagem do Bill Murray do negócio, só que ia dar muito trabalho, ia ficar muito caro, o barco já estava andando, então ia dar um trampo muito grande, e aí o estúdio preferiu cancelar o filme. Vale lembrar que o diretor e ator e roteirista do filme também tinha sido acusado de comportamento inapropriado com mulheres alguns anos antes do ocorrido. Um dos primeiros grandes sucessos da Netflix foi a série House of Cards, muito por conta da atuação espetacular do Kevin Spacey, que não dá para negar que ele é um excelente ator. Só que lá em 2017 começaram a surgir acusações, alegações de assédio sexual e também de má conduta, de conduta inapropriada no set de House of Cards e em outros lugares também envolvendo o ator. E a Netflix achou por bem cortar todos os laços que ela tinha com o Kevin Spacey. Então ele saiu do House of Cards, mas também essa não era a única produção que ele estava envolvido. Tinha também um filme que se chamaria Gore, só que não é gore de nojento, né, de algo explícito. O Gore aqui seria meio que uma cinebiografia de um cara chamado Gore Vidal. Algumas coisas desse filme foram até filmadas, mas estavam em estágios assim, bem iniciais de produção. E quando vieram essas alegações e a Netflix decidiu romper com o Kevin Spacey, esse filme também foi junto no balaio e nunca foi lançado. Quando o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar pela sua interpretação no filme do Coringa lá em 2020, no discurso dele, ele mencionou bastante o irmão dele, que era o River Phoenix, que, assim como ele, era um excelente ator. O River Phoenix era ator desde novo, ele tinha feito Conta Comigo, que é um clássico dos anos 80, que é um filme muito legal. Ele fez Indiana Jones. Lembra aquela cena que mostra um flashback do jovem Indiana Jones? Aquele lá é o River Phoenix, cara. E a interpretação dele nessa sequência, que é só uma cena do filme, foi tão boa, cara, que na época a Lucasfilm gostou tanto que até pensou em fazer um prequel do Indiana Jones, mostrando o jovem Indiana Jones, e ia chamar o River Phoenix, cara, pra estar interpretando ele. Pelo menos essa eram as fofocas lá da época. Só que, infelizmente, a carreira dele não durou tanto tempo assim, muito embora tenha sido bastante astronômica. O último filme que ele trabalhou se chamaria Dark Blood, que era um thriller muito do doido, cara. A história era mais ou menos o seguinte: tinha um casal que, se não me engano, estava em lua de mel, que o carro deles quebra no meio do nada, e eles acham meio que uma cidadezinha, um vilarejo, com a galera toda meio esquisita, e o personagem do River Phoenix é um desses caras. E nesse local onde essa galera morava, era perto de uma base onde eram feitos testes de bomba atômica, testes nucleares, certo? E a galera já tava com a cabeça meio alterada por conta dos testes que eram feitos, meio esquisito. É um filme muito doido. Quando o River Phoenix faleceu, quase 100% do filme estava filmado, só que por conta de todas as circunstâncias envolvendo a morte dele, sabe, foi um negócio bem pesado, bem repentino também, não tinha clima para o filme ser lançado, então o diretor meio que não finalizou o filme de propósito e largou para lá. Só que no ano de 2012, décadas depois da produção do filme, o diretor já estava com uma idade bem avançada e ele estava com a saúde bastante debilitada, e ele colocou, vamos dizer assim, no seu coração um desejo de finalizar esse filme. Aí ele pegou, editou, montou o filme certinho, e ele chegou a ser exibido em alguns festivais, certo? Só que qual que é o problema e por que ele está nessa lista? O diretor, ele não tinha direitos de lançamento no cinema e fora dos festivais. Então, o filme ele foi exibido nesses festivais, mas ele nunca mais foi lançado, relançado, seja em digital, seja em Blu-ray. Ninguém nunca viu esse filme, a não ser
a galera que assistiu nos festivais. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que você acha desses filmes aqui que eu mencionei? Qual que é a sua opinião? Você acha certo cancelar nesses casos assim de assédio, de umas polêmicas que a galera se envolve? Ou você acha que tem que lançar mesmo assim porque o filme não tem nada a ver com essa galera? Qual que são as suas opiniões? Pode deixar tudo aqui embaixo. Se você não tem nenhuma opinião, coloca aqui embaixo. Eu fiquei até o final, porque isso ajuda o YouTube a entender que nós temos um engajamento, isso dá relevância pra gente e faz com que esse vídeo chegue para cada vez mais e mais pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, e se você esqueceu lá no começo, deixa um like aqui nesse vídeo, porque isso também ajuda bastante, beleza, pessoal? Muito obrigado por você ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!